Os Filhos de Pé, e nós estamos na série que é o Espírito Santo, e hoje o tema é um tema todo especial, que é uma pessoa chamada Espírito Santo. E para falar sobre esse tema, temos aqui conosco, que já é um colaborador aqui, né, da reunião Paz de Joelhos Filhos de Pé, o pastor Antônio Machado. Muito obrigada, irmão Machado, desde já, pela sua presença. E o irmão vai discorrer sobre esse tema, uma pessoa chamada Espírito Santo. O pastor Machado, como a maioria aqui já sabe, ele é da Assembra. Então, seja muito bem-vindo, com o irmão está a palavra. Amém. Obrigado, irmã. Eu saúdo-vos com a amorável paz de Cristo Jesus e quero falar do meu desejo de que experimentemos aqui a unção, experimentemos o poder, sejamos iluminados, que nossa mente seja clareada e que possamos aqui aprender mais, tirar dúvidas acerca dessa pessoa misteriosa. Se você já ouviu falar de uma pessoa misteriosa, é a pessoa do Espírito Santo. É uma pessoa que trabalha nos bastidores, é uma pessoa que não aparece quase. Muito dificilmente ela aparece. E Jesus mesmo disse, ela não falará de si mesma, ela não testificará de si mesma, ela testificará de tudo que tiver ouvido da parte do Pai, a meu respeito. Então, o propósito do Espírito Santo não é aparecer, o Espírito Santo, ele trabalha nos bastidores, ele é uma pessoa que só muito raramente se manifesta em pessoa, e por isso mesmo se levanta no mundo religioso muitas afirmações acerca dele, que não tem nada a ver. E hoje nós vamos tentar identificar algumas qualidades, personalidade, virtude da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Nós vamos aqui nos propor a responder as seguintes questões. É o Espírito Santo uma pessoa? Ou o Espírito Santo é uma força ativa, como ensinam algumas religiões aí, ou simplesmente um poder? Então, é isso que nós vamos tentar descobrir no estudo de hoje. Eu sei que os irmãos aí ficarão com o estudo gravado, mas se tiverem uma caneta e um papel à mão para fazer algumas anotações, eu considero muito importante, tá? Muito importante. Eu já vi ali a da irmã Abigail, parabéns, aluna aplicada. Muito bem. Eu quero iniciar com vocês falando da pessoa do Espírito Santo. Vamos agora mostrar nas Escrituras que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é algo abstrato, ele não é algo metafísico, mas ele é uma pessoa como o próprio Deus. Agora eu queria saber dos irmãos se eu poderia ler alguns textos do Espírito de profecia, porque eu presumindo que esse estudo é basicamente para pentecostais, protestantes que não creem na divindade do Espírito Santo e nem na personalidade dele, então não deveria usar os testemunhos da irmã White. Mas nós estamos entrando para uma dificuldade. Tem algumas igrejas aí que dizem crer nos testemunhos, mas dizem ao mesmo tempo que o Espírito Santo é o Deus que se encarnou em Cristo e é o Cristo que se desencarnou para estar entre nós, e aí é o Espírito Santo. Então, é bom a gente usar algumas referências do Espírito de profecia para já tirar essas dúvidas. Agora, tem um detalhe também interessante, irmãos. Esse tema, somente sobre o Espírito Santo, tem material para a gente fazer 12 estudos, 3 meses. E agora que nós fizemos 2 estudos, sobre o dom de línguas, o batismo do Espírito Santo, né? E só. Então, nós temos muito conteúdo sobre esse tema, mas vamos então aqui trabalhar 7 temas, né, me parece. Durante todo esse mês são 4 encontros, 5 temas. Depois, em havendo oportunidade, a gente continua. Então, anote no seu caderno, letra maiúscula,
T-T-O. 2 T seguidos e um O. E eu vou dizer para você o porquê de você escrever isso aí. T-T-O. Esse T-T-O no alfabeto grego é igual, você pode colocar aí o sinalzinho de igual, ao O do nosso alfabeto. Ou seja, você pode colocar entre colchetes, é um artigo definido masculino. Masculino. Tá? Então, nós chamamos de tu. Tu, no grego, significa o. Como se eu dissesse, o Espírito Santo, o Senhor Jesus é o artigo definido que aparece no gênero masculino. Isso é muito importante. Tem uns por aí dizendo que o Espírito Santo é do sexo feminino, é uma pomba, é muito bobagem. Então, é bom anotar isso aí. É o artigo definido O, não A. Se ele fosse do gênero feminino, então seria um A. Nós temos aqui o texto de Hebreus 10, verso 15. Marturei, vou ler aqui em grego primeiro. Marturei de Kai, to pneuma to ágil. Olhem só, Hebreus 10 e 15. O que é isso em português? Eu estou aqui com a Bíblia linear, que tem o hebraico em cima e o português embaixo. O grego em cima, se for o Novo Testamento, e o português embaixo. Então, vou repetir o texto de Hebreus 10 e 15 no grego. Marturei de Kai, tu pneuma tu ágil. Agora eu vou ler o mesmo texto em português. E também o, que é o tu, espírito, que é pneuma, santo, que é ágil, nos testifica isto. Então preste atenção, o Espírito Santo não pode ser um poder, porque um poder não testifica, ele não pode ser uma força, porque força não testifica, ele não pode ser um vento, porque vento também não pode testificar, não pode servir de testemunha, pode servir de prova material, mas de testemunha não. Não pode testificar. Então, para testificar tem que ver e ouvir, e tocar. Então, olhe um detalhe aqui, os discípulos disseram, nós somos testemunhas dessas coisas, porque nossos olhos viram, nossas mãos apalparam o verbo da vida. A vida foi manifesta entre nós o vimos, como unigênito de Deus. Então, cheio de graça e verdade, muito interessante. Então, irmãos, fica claro aqui em Hebreus 10 e 15, que o Espírito Santo testifica, ele dá testemunho de Cristo. Então, se ele testifica, logo ele é uma pessoa. Se ele é testemunha, se ele tem a capacidade cognitiva, inteligência, raciocínio, de testificar, de contar uma história, de provar, fundamentar, defender a tese, fazer apologia, etc. Apologética, defesa, né? Então logo ele é uma pessoa. Um detalhe interessante aqui, o artigo tu e pneuma. Preste bem atenção nessa palavra grega, pneuma. Pneuma que vem de pneumático, pneumático vem de pneuma, pneu, pneumonia e por aí vai. Ou seja, é ar, é vento. Por isso que o Espírito Santo do Pentecostes desceu em forma de um vento tempestuoso que encheu toda a casa. Ou seja, aqueles que dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa porque ele é um vento, é preciso você explicar para eles que no original, Hebreus 10 e 15 está tu, pneuma, tu, ágil. Então, nós temos o artigo O do nosso português antes de pneuma e após pneuma, entre pneuma e ágil. O que significa dizer que não é um vento pura e simplesmente, mas sim uma pessoa, certo? O vento aqui é apenas a figura de linguagem, a ilustração sobre o Espírito Santo, que é representado como vento, é representado como fogo, é representado como água, é representado de várias formas. Mas olhe um detalhe, e você precisa anotar. Tu
pneuma, que é vento, isoladamente é vento, mas precedido e pós-cedido do tu de novo, que é o artigo, e agion. Anote aí, A-G-I-O-N. Agion. Agion é santo em português. Então, sempre que a Bíblia fala do Espírito Santo, não aparece a palavra pneuma de forma isolada. Aparece sempre pneuma, agion. Ou seja, Espírito Santo. Então, se ele está precedido de agion, então não é um vento, é uma pessoa, porque tem o artigo definido, né? Masculino, tanto no começo, né, quanto no meio da frase. Tu, pneuma, tu, agion. Bom, vamos avançando mais para provar que o Espírito Santo, embora seja representado pelo vento, é também representado pela água, pela chuva, é representado também pelo fogo, é representado lá em Ezequiel pelo homem com tinteiro de escrivão na cintura, tem várias representações, e isso não anula a sua pessoa, a sua personalidade. Eu vou ler aqui na meditação matinal, e recebereis poder. A página 13. Está na meditação matinal de 1999, na página 13. Está aqui no livro Evangelismo, a página 671, se os irmãos tiverem aí, muito bem. Evangelismo 671. Eu vou ler o texto. Ao pecado, só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade. Então, o Espírito Santo é chamado o quê? Terceira pessoa da divindade, a qual viria não como energia. Ali, não é energia, diz Ellen White. Não como energia modificada, mas na plenitude do poder divino. Agora vem outra pergunta. Seria, portanto, o Espírito Santo um poder? Anote aí, Romanos, capítulo 14. Vou pedir para a nossa querida irmã Jéssica ler, nós vamos continuar com aquela mesma didática, aquela mesma forma. Irmã Jéssica, lê para nós João, aliás, vamos ler em Romanos. Romanos, capítulo 15, o verso 13. Irmã Jéssica. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis a esperança pela virtude do Espírito Santo. Pela virtude do Espírito Santo. Eu vou ler aqui nessa versão atualizada e vocês vão ver a diferença. Romanos 15, verso 13. O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder. Essa aí disse virtude, a mesma coisa. No poder do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, ele fosse apenas um poder, se lia assim aqui: ricos de esperança no poder do poder. Não é verdade? Se o Espírito Santo fosse um poder, não fosse uma pessoa, então o texto rezaria no poder do poder. Mas não, no poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo não é pura e simplesmente poder. Ele tem poder, ele é o poder, mas ele é uma pessoa. Então, Paulo diz aí, no poder do Espírito Santo, não no poder do poder. Bem, a Ellen White diz aqui nessa mesma meditação matinal de 1999, a página 13, está também aqui na Recebereis Poder, ela diz assim: a natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não a podem explicar, porque o Senhor não lhe revelou. Com fantasiosos pontos de vista, podem se reunir passagens da Escritura e dar-lhe um significado humano, mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a igreja. Com relação a tais mistérios, demasiado profundos para o entendimento humano, o silêncio é ouro. Então, nunca nós
teremos condições de entender tudo, plenamente, acerca da pessoa do Espírito Santo. Senão, nós seríamos Deus, e não ele, né? Ninguém explica Deus, não tem aquela música? Mas aquilo que foi revelado para nós, vamos dizer lá em Deuteronômio, nós precisamos examinar, né? Nós vamos ler outro texto, Atos 16, 13. Aliás, João 16, 13, que nós lemos para abertura, né? Eu vou ler primeiramente no grego e depois em português. Otande eli ekeino tu pneuma. Olhem só. O que eu li aqui? Porém, quando ele vier, o Espírito Santo, aliás, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Olha um detalhe, irmãos. Otan de eli ekeino tu pneuma. O que você entendeu aqui? Eu quero chamar sua atenção para essa palavrinha ekeino. Já expliquei o pneuma, já expliquei o ágio, já expliquei o tu, e agora eu vou explicar o ekeino. E-Q-E-I-N-O-V. Tá? Ekeino. O que significa esse termo, essa palavra ekeino? É a mesma coisa que o ele em português. É um pronome de tratamento. É um pronome pessoal no gênero masculino. Ele. Né? Então, é um pronome. Então, ekeino é um pronome no gênero masculino. É a mesma coisa que ele. Então, disse Jesus, porém, quando ele vier, ekeino tu pneuma, ou seja, o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Eu estou achando interessante que os nossos estudos, a gente está estudando também na lição da Escola Sabatina, né? Que maravilha. Então, olha um detalhe, irmãos. Nós vamos aqui começar a trabalhar a personalidade do Espírito Santo, a sua pessoa. O pronome ele é empregado para, aqui no tratamento, para pessoas do sexo ou do gênero masculino. Bom, vamos pegar outro texto, João 14, 26. Lê, irmã Jéssica, o Maria está aí hoje? Sim, senhor. Oi, Oh, muito bem-vindo, meu querido, você vai ajudar também, tá? João 14, 26, irmã Jéssica, vamos ler esse texto. mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Tá bom. O que nós aprendemos aqui? Eu vou ler agora no grego. O de Paracleto, to pneuma tu ágio, o penquei, o patar, em tu onomati mou ekeino. Apareceu aqui outra palavra agora grega. Paracleto. O de Paracleto. K-L-H-T-O-V. O V é um U, tá, irmãos? Para nós. O Paracleto. Paracleto, do português, quer dizer advogado. Então, advogado não pode ser uma energia não advoga, uma força não advoga, um vento não advoga. Para a pessoa advogar, para que alguém possa advogar, precisa ser uma pessoa, e uma pessoa inteligente, uma pessoa estudada na área do direito, uma pessoa que se espere que fale a verdade, que siga as leis. Então, no grego, irmãos, a palavra aqui o Espírito, mais aquele Consolador. Então, para a palavra Consolador, no original você terá qual palavra? Paracleto. Tá? Então, Consolador, no grego, é Paracleto.
Paracleto. E paracleto significa o que no grego? Consolador. Advogado. Pode anotar mais aí, ó. Advogado, protetor, defensor, certo? Então, são várias palavras para paracleto. Então, meus queridos, não poderia jamais ser... Jesus está se referindo aqui a um poder, pura e simplesmente, ou uma força ativa, pura e simplesmente, ou a uma energia. Não, ele está falando aqui de um advogado. Porque quem é o nosso advogado, não é Jesus? E ele estaria mandando uma pessoa igualzinha a ele. Não desmereceria nada dele. Então, Jesus não era o consolador? Não está lá em Isaías 11 para consolar todos os tristes? Aí os discípulos estavam muito tristes, mas Jesus disse, não fiquem assim. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Mas aquele consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Olha que coisa. Aquele advogado, aquele defensor, aquele protetor, aquele condutor. E um detalhe, irmãos. Ele vos ensinará. Tá? Cai o pome cheio. Ele vos ensinará. Irmãos, para alguém conseguiria ensinar o que não aprendeu ou o que não sabe? Uma pessoa que nunca foi a um banco de escola poderia entrar numa faculdade e ensinar? Jamais. Então, o Espírito Santo, e uma pessoa que não tivesse inteligência, eu já diria mínima, que não tivesse QI, que não tivesse cognição, poderia ensinar alguma coisa a alguém, irmãos? Jamais. Então, se ele ensina, ele é professor. Anote aí no seu caderninho, personalidade intelectual, tá? Aí você faz assim uma setinha, ensinar. Ele vos ensinará. Ou seja, ele é paracleto, ou seja, ele é defensor, ele é advogado, ele é protetor e é também consolador. E nesse caso aqui, ele tem personalidade intelectual. Se ele tem personalidade intelectual, ele tem cognição, ele tem inteligência, ele tem raciocínio, ele tem galerias da memória, ele tem intelecto, ele tem cérebro, ele tem mente, ele tem caráter e logo personalidade, ou seja, é uma pessoa. Como disse Descartes, aquele filósofo grego, se penso, logo existo. Então, nós temos aí uma coisa chamada persona, do grego. Persona é a mesma coisa que pessoa, personalidade. Então, a gente diz em espanhol, uma persona no grata, ou seja, uma pessoa que não é bem-vinda. Tá? Então, aqui fica claro que ele é uma pessoa. Vamos agora falar das qualidades cognitivas que caracterizam uma pessoa, que diferenciam uma pessoa de um objeto, certo? Diz aqui a palavra em Isaías 66:10, falando dos filhos de Israel, quando pediram carne, nós estudamos na lição recentemente, diz aqui o profeta Isaías, mediante o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, diz assim, apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo, pelo que ele se tornou inimigo deles e os matou. Olha só. Então, se o Espírito Santo se entristece, logo ele tem saúde emocional, logo ele é um ser que tem o psique. O psique. Porque, por exemplo, como é que é o nome desse pessoal que mata as crianças? Como é que a gente chama a doença deles? Eles não se entristecem. Como é que a gente chama, irmãos? Me ajudem aí, que eu esqueci agora. Psicopata. Exatamente. Obrigado, irmão, da área da saúde. Então, o psicopata não tem sentimentos. O cérebro dele não funciona igual o nosso. Então, ele não se entristece. Por isso, ele não chora. Por isso, ele não ria. Por isso, ele não se arrepende. Por isso, então, o Espírito Santo tem psique. Por quê?
ele se entristece. E Paulo diz lá em Colossenses, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, né? O 5:17. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Então, ele pode se entristecer. Logo, ele tem psique, ele tem sentimentos. Agora, outra coisa, ele é criador. Jó 33:4, o patriarca Jó diz, o Espírito de Deus me fez. Em Gênesis 1:2 diz, o Espírito de Deus, na criação, se movia sobre a face das águas. Ou seja, ele é um agente ativo, ele não é algo passivo, ele agia, se movia, ele estava presente na criação. E uma coisa, nós lemos em Gênesis 6:3, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Ou seja, ele pode contender. Para se contender, é preciso também se ter mente, memória, cognição, sentimentos, e por aí vai. Então, veja que todas as coisas que tem numa pessoa normal, tem no Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? Se entristece, ensina, ou seja, é um professor, tem personalidade intelectual, tem personalidade moral, porque Jesus disse, o Espírito da verdade. Olha só que coisa. Então, ele é o Espírito verdadeiro. Nós lemos lá em 1 João que o Espírito é a verdade, ou seja, personalidade moral. Pode anotar aí. Ele é o Espírito verdadeiro, é o Espírito da verdade. Ele guia o homem em toda a verdade. Então, ele tem personalidade moral. E mais, nós lemos em 2 Pedro 1:20-21 e Números 11, verso 25, que o Espírito Santo inspira, né? Ele veio lá sobre aqueles homens no tempo de Saul e eles profetizaram. Pedro disse que os apóstolos escreveram a Bíblia inspirados pelo Espírito Santo, os apóstolos e os profetas. Ele inspira. É uma pessoa tão especial que ela inspira você. Ela leva você a fazer aquilo que ela quer, algo bom. Bom, nós vamos pegar aqui 3 palavrinhas. Escrevam aí, que o meu tempo já foi. Eu vou ter que dividir esse estudo aqui pelo menos em 4, para eu completar o pensamento. Ekeinos. Escreva aí. E-K-E-I-V. Aqui o V aqui é um N, né? V-O-C cedilha, que é um S. É porque aqui é no minúsculo. Estou falando do grego, né? Essa é a mesma coisa que no português. Que é acentuado I-N-O-S. Ekeinos. Então, ekeinos é gênero masculino. Agora nós temos ekeine. Em português, ekeine, que é gênero feminino. Veja que é diferente a palavra usada no original grego para o gênero masculino, para o gênero feminino. E ekeino, no singular, é neutro. É usado para coisas, objetos, tanto no masculino como no feminino, no neutro, no singular, etc, etc. Então, quando nós lemos sobre o Espírito Santo, a palavra é ekeino. Ou seja, não é ekeine, nem ekeino. Neutro. Nós temos aqui ekeinos, no plural. Então, significa o quê? Gênero masculino. É aplicado dessa forma para pessoas. Pessoas do gênero masculino. Se o Espírito Santo fosse uma energia, fosse um poder, fosse uma força ativa, como ensinam essas igrejas aí, então a palavra seria ekeino. Ou seja, uma palavra neutra, que é usada para objetos, para coisas, tanto no masculino quanto no feminino, no neutro, no singular e etc. Fui claro para vocês? Ficou claro? Sim. Muito bem. Nós estamos provando que ele é uma pessoa, e é uma pessoa do gênero masculino, pelo artigo e pelo ekeino. Tá? Pelo artigo tu, pelo artigo pneumágio e pelo artigo ekeino, que na verdade artigo é só o ekeino e o tu, né?
do pneu. Nós temos aqui vários textos, mas vamos avançar para ver se a gente dá aqui pelo menos o básico de hoje. Aqui diz a Ellen White assim, manuscrito 66, 1899. Precisamos reconhecer, precisamos o quê? Reconhecer que o Espírito Santo é tanto uma pessoa como o próprio Deus. Olha que lindo! Ele é tanto uma pessoa como o próprio Deus. Outro texto, o Espírito Santo é uma pessoa, pois dá testemunho com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Olhem só, manuscrito 20 de 1906. Eu vou ler outro texto. O Espírito Santo tem personalidade, do contrário, não poderia testificar o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, ele só pode testificar porque ele é uma pessoa, tem personalidade. Deve ser também uma pessoa divina, do contrário, não poderia prescrutar os segredos de Deus que existem ocultos na mente de Deus. Aqui é muito profundo, e ela cita 1 Coríntios 2:11, né? Então, manuscrito 20, 1906. Agora, eu vou dar para vocês aqui rapidamente alguns conceitos da física, da química e da biologia, no campo da psicologia e etc, tá? Prestem bem atenção. O que é força? Aqueles que dizem que o Espírito Santo é uma força ativa, Testemunho de Jeová, por exemplo. O que é força? Definição de força, conceito. Significado de força. Força é o substantivo masculino que pode, aliás, substantivo feminino, força, né, claro, que pode significar poder, energia e impulso. Isso é força. No mundo da física, a gente estuda muito a questão da força, né? Bom, agora, o que é caráter? Na psicologia, caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo social. É um efeito moral. É a firmeza e coerência das atitudes. Então, isso é que é caráter. Nós já vimos que o Espírito Santo tem isso. Mas à frente nós vamos ver que ele administra, ele ordena, ele despacha, ele impede, ele faz tanta coisa na igreja cristã, ele que dirige tudo. Ele diz vai, ele diz não vai, e etc, etc. Bom, o que é personalidade? Nós estamos no campo da psicologia, né? Personalidade é um conjunto de características marcantes de uma pessoa. Então, nós estamos tentando mostrar que o Espírito Santo tem personalidade, ele tem caráter, ele tem mente. Portanto, logo, ele é uma pessoa, necessariamente. Bom, personalidade é o relacionamento das pessoas baseado em seu padrão de individualidade pessoal e social, referente ao seu pensar, ao seu sentir e ao seu agir. Nós já vimos um pouco, o Espírito Santo pensa, ele sente, ele age, logo, ele é uma pessoa. Bom, nós vamos agora para o conceito, ainda da personalidade do Espírito Santo, o conceito de mente. O conceito e significado de personalidade. Personalidade é o conjunto das características marcantes de uma pessoa. Exemplo, mente, que é a capacidade de pensar, aprender e raciocinar, também ensinar. Sentimentos e emoções, que são vontade, né? Capacidade de decisão, de escolha. Vejam que lá em Atos 6, o Espírito Santo disse, escolha o Matias. Olha só, ele tem capacidade de escolha, ele tem capacidade de emoção, capacidade de decisão, capacidade de vontade. Ele dá o Espírito Santo, vimos no estudo passado, a quem ele quer de acordo com a vontade dele. Ele não pode ser usado. Agora, vamos... Eu vou resumir essa parte. O que é uma pessoa? O que é uma pessoa? Nós falamos da mente, falamos do caráter, falamos da personalidade. E agora vamos falar que essas três coisas juntas formam o quê? A Jéssica. Formam o quê? A Abigail.
formam o machado, o nailson, ou seja, todo ser humano é composto dessas três coisas. É o conjunto dessas três coisas que formam uma pessoa, que diferencia a gente de um animal, de um ser inanimado, enfim. O que é pessoa? Pessoa é uma palavra com origem no latim, persona, que apresenta plena capacidade mental, já falei disso, e é responsável pelos seus próprios atos, inclusive penalmente, porque ela tem plena capacidade mental, então vai responder pelas suas escolhas, pelas suas vontades, pelas suas decisões. Personalidade é um termo abstrato utilizado para descrever e dar uma explicação teórica do conjunto das particularidades e peculiaridades de um indivíduo, que o caracterizam e o definem separando das outras pessoas. O que diferencia uma pessoa da outra, que cada um de nós é único, é a nossa personalidade, formada pela nossa capacidade mental, intelectual, cognitiva e nosso caráter. Bem, estamos de 20h49, esse relógio é contra mim, já percebi. Coloque aí no seu papel, personalidade intelectual, João 14:26, ele vos ensinará. Nós temos Neemias 9, 20 e 21, ele é o espírito do conhecimento. Então, se ele é o detentor de todo o conhecimento, de toda a sabedoria, logo ele é uma pessoa. Personalidade social, João 14:17. Nós não vamos ler por causa do tempo. Ele habitará convosco e estará com vós. Você já chegou numa casa e teve medo, se assustou quando você viu na plaquinha, cão não social? O que significa dizer, ele não gosta de gente, pelo menos estranha. O Espírito Santo não, irmãos. Eu não estou fazendo uma má comparação, me entendo. Foi a comparação mais que eu achei assim para ele é social, irmãos, ele mora com a gente, ele habita com a gente, ele ensina a gente, ele intercede aqui junto a nós na nossa oração, ele nos guia. Então, ele é um amigo de todas as horas, ele mora com a gente, disse Jesus, ele habita convosco e estará em vós. E João capítulo 8 diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Andeis em Espírito, bebeis do Espírito, vimos no estudo passado. Então, ele tem personalidade social, ele é sociável. Lemos Romanos 8:26, né? Agora, personalidade moral, João 15:26, espírito da verdade, né? Ele tem vontade própria, poder de decisão, repito, e autoridade de escolha. 1 Coríntios 12:11, Atos 16, 6 e 7. Ali ele dirigindo os apóstolos. Aí Paulo disse, eu queria ir, mas o Espírito Santo me impediu. Olha só. Ele dizendo, aparta-me Barnabé. Ele lá em Atos 10, falando com Cornélio, depois falando com Pedro. Eu queria ter tempo para a gente se aprofundar nisso, para ficar claro que quando ele aparece para Cornélio, é um varão, é um jovem. E quando ele aparece para Pedro, é um anjo. Olhem só. E no final, é a mesma pessoa. Ele disse para Cornélio, manda chamar Pedro. Aí ele vai lá em Pedro e diz, olha, vai com os homens aí, porque eu os enviei. E lá para Cornélio, repito, é um varão que fala com ele na visão, mas para Pedro, é um anjo do Senhor. Tá, irmãos? Então, isso é muito importante você ter essas informações. Bom, vamos mostrar que ele é uma pessoa divina, ativa, uma pessoa cognitiva, o Espírito Santo fala, Apocalipse 2:7, o Espírito e a esposa dizem, vem. O Espírito Santo testifica, ele é uma testemunha. O Espírito Santo convence, o Espírito Santo é chamado Espírito Eterno. Se ele é eterno, ele é Deus. Se ele tem eternidade, logo ele é Deus. Isso é outro estudo que a gente vai fazer, que o Espírito Santo é Deus, caso haja oportunidade aqui. É o caso lá de Atos 5. Não mentiste aos homens, mas mentistes a Deus, porque vocês mentiram ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é onisciente, é onipresente, ele é onividente e onipotente. É o que disse o salmista. Para onde eu fugiria do teu Espírito? Onde quer que eu habitasse, ele estaria. A noite e o dia para ele são a mesma coisa. Então, irmãos, isso aqui é profundo. E ele é Deus. Atos 5, verso 4. O Espírito Santo é Deus. Eu vou ler um texto baseado em 1 Coríntios 2:11. Da meditação matinal recebereis poder, a página 26.
Eu acho que alguém de vocês tem essa meditação. Essa meditação é fantástica. Irmãos, eu aprendi que eu estando com uma meditação na mão, eu estou com dezenas de livros. Se eu estou com essa meditação, receber esse poder, eu terei aqui todos os textos sobre o Espírito Santo. Todos mesmo. Se eu estou com a meditação exaltai-o, eu estou com todos os textos sobre Cristo, sobre a divindade de Cristo. Olha que coisa, se eu estou com a meditação Sinais dos Tempos, eu terei todas as profecias bíblicas, até o final da história. Então, eu vou ler o texto aqui. Meditação Matinal 99, ou livro Recebereis Poder, Meditação Matinal, de 99, página 26. Diz assim: o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, Romanos 8, 26. O Espírito Santo, sendo Deus, conhece a mente de Deus. Então, aqui fica claro que ele é Deus. Tá? Bem, eu finalizo por aqui por hoje. Eu paro, porque já são 8h54. Eu não consigo fazer como o irmão Meirelles, né, que termina no tempo. Me perdoe. Eu vi hoje, ele terminou, faltando, parece que 13 minutos. Irmãos, é o que eu tinha para hoje. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter uma visão. Depois eu quero ler para vocês aqui o Ezequiel 8. Eu vou deixar agora logo, Ezequiel 8, anote aí. O Espírito Santo como uma pessoa falando com o profeta. Uma pessoa que era vista, que tinha braço, que tinha cintura, que tinha lombos. Olha aqui. Olhei e eis uma figura como de fogo. Desde os seus lombos e daí para baixo era fogo. E dos seus lombos para cima, como o resplendor de metal brilhante. Verso 3. Estendeu ele dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cabelos da cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu. Isso aqui com letra maiúscula é Espírito Santo. E me levou a Jerusalém em visão de Deus. Quem dava visão para o profeta era o Espírito Santo. Até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provocam os ciúmes de Deus. Você pode ler também Daniel capítulo 8, verso 15 e 16, e por aí vai. Então o profeta recebia a visão do Espírito Santo, o Espírito Santo pegou ele assim com o braço, ele viu o Espírito Santo do lombo para cima, e o Espírito Santo levantou pelos cabelos da cabeça e lhe mostrou os pecados de Jerusalém. Então, irmãos, o Espírito Santo é realmente uma pessoa tanto quanto o próprio Deus. Vou parar, senão eu não paro. Muito obrigado, e agora eu abro a oportunidade para perguntas. Mas, aliás, acabou não lendo nada hoje, aliás, por causa do tempo. Tranquilo, meu irmão. Amém. Amém.